A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. A Hora da Palavra. A palavra de Deus que vamos ouvir nesta manhã e compartilhar com todos os ouvintes se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, no versículo 29. Diz a palavra de Deus assim: E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? E disseram-lhes eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. A palavra de Deus nesta manhã nos mostra a história de 2 cegos que estavam à beira do caminho. E nessa manhã eu quero dizer a você, né, se você às vezes se encontra numa condição difícil, numa condição na beira do caminho, né, vendo somente a vida passar, as coisas passarem, nós podemos olhar para esses cegos e eles tomaram atitudes, né, e atitudes para que fossem curados, para que fossem restaurados. E a primeira condição que eles fizeram, eles clamaram ao Senhor Jesus. A segunda condição quando assim mesmo, concomitantemente com como eles clamaram, eles creram em Jesus. Então é necessário, né, crer no Senhor. E assim Jesus chegou a esses cegos, né, e perguntou. Ora, era óbvio, eles eram cegos, mas por que Jesus chegou a eles e perguntou: O que queres que eu vos faça? Então os cegos responderam: Que nós vejamos. Porque para o Senhor Jesus, às vezes uma condição física nossa, que para nós às vezes é impedimento para realizar algumas funções, para Jesus ele veio à Terra não somente para sarar e curar essas enfermidades físicas, mas muito mais para tocar em nosso interior, no nosso coração. Então às vezes Jesus estava olhando para aqueles cegos e via outras condições naqueles cegos que precisavam ser restauradas ou curadas, e ele perguntou: O que vocês querem que eu vos faça? Então eles dizem: Que nós vejamos. E Jesus disse: Seja feito segundo a vossa fé. Então a primeira condição eles clamaram, e a segunda condição então foi feito segundo a fé deles. Eu gostaria de dizer nesta manhã a todos os ouvintes que a fé, ela é um fundamento para o relacionamento com Deus. Ela na verdade é um princípio. Porque a palavra de Deus nos diz em Hebreus 11:6 que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ele creia que ele existe e que ele é o galardoador daqueles que o buscam. Então aqueles cegos, eles creram no Senhor Jesus. Eles se aproximaram do Senhor Jesus. Embora, né, nesta passagem diz assim que muitos diziam: calem-se, não falem nada. Tentavam impedir aqueles cegos até mesmo de se aproximarem de Jesus. E quantas são as circunstâncias muitas vezes que fazem com que você muitas vezes não se aproxime do Senhor, ou não clame ao Senhor, ou não chame ao Senhor. Quantas circunstâncias muitas vezes têm tentado calar a sua voz, têm tentado calar até mesmo a sua atitude de orar, de se aproximar de Deus e clamar ao Deus vivo. Muitas vezes você se sente na beira do caminho, você vê as circunstâncias passando, você às vezes, muitas vezes as pessoas, os fatos, as circunstâncias, a vida tem tentado calar você. Mas diz a palavra de Deus que Jesus, ele ouviu aqueles cegos, ele se aproximou daqueles cegos, e ainda uma outra circunstância, ele pediu, perguntou: o que queres que eu vos faça? Nesta manhã o Senhor Jesus, ele pergunta para você: o que queres que eu te faça? Aonde você quer que eu entre em sua vida? Aonde você quer que eu toque em sua vida?
Diz a palavra de Deus que aqueles cegos, eles obtiveram então o seu galardão, obtiveram então a sua cura mediante a sua fé. Porque Jesus disse assim a eles, né? Que quereis que eu vos faça? E disseram, Senhor, que os nossos olhos estejam abertos. Diz a palavra de Deus que Jesus se moveu de íntima compaixão. Ele se move de íntima compaixão por nós. Ele nos ama. Ele enxerga o que você está passando dentro da sua casa, dentro do seu lar, do seu trabalho, no seu casamento, até mesmo no ministério onde você serve. Deus, ele sabe todas as coisas. Ele é capaz de tocar. E quando Jesus toca, algo diferente pode acontecer, né? Quando Jesus tocou, então, aqueles cegos puderam enxergar. E muitas vezes nós estamos diante de fatos, circunstâncias que nós não conseguimos observar nem enxergar uma saída. Mas Jesus chegou, se aproximou e tocou. Diz a palavra de Deus em outro versículo que Ele está à porta e bate. Se nós abrirmos, Ele entra e ceia conosco. Então, nesta manhã, que nós possamos, mediante a fé, né? Porque o justo viverá pela fé, será justificado pela fé. E por esse fundamento do relacionamento com Deus, é o início do relacionamento com Deus, que você possa ter esta fé nesta manhã. Que se o Senhor entrar na sua vida, se o Senhor tocar em você, se o Senhor Ele pode mudar as circunstâncias, Ele pode fazer com que você não esteja vendo, neste momento, você pode não estar vendo, né, nenhuma saída para os seus problemas, mas o Senhor Jesus, Ele pode iluminar os nossos olhos e algo diferente pode haver em nossa vida, porque a cegueira também há espiritual, não somente a física. Muitas vezes as pessoas estão assim debilitadas ou têm algumas limitações. Umas têm a cegueira, outras têm limitações físicas. Cada um tem a sua limitação às vezes não tem limitações físicas, mas não é esse o mais importante fato. O importante é que Jesus, ele veio para dar vista aos cegos, mas é uma vista espiritual. A ciência diz assim que nós não podemos ver os seres microscópicos, nós precisamos de lupas, microscópios de altas resoluções, eletrônicos para observar vírus, observar bactérias e uma série de coisas que existem. Quanto mais no reino espiritual, os nossos olhos não conseguem observar o que existe no mundo espiritual. E antes que tudo se concretize nesse mundo físico, o mundo espiritual, ele já existe. Deus falou assim, pela sua palavra tudo se fez. Então, ele pode entrar sim no nosso mundo e pode nesse mundo espiritual e fazer com que os nossos olhos podem ser abertos, não físicos, mas os nossos olhos da fé, os nossos olhos espirituais. E que nós possamos enxergar esse Jesus em nossas vidas, que nós possamos tomar posse desta fé, desse relacionamento com Deus, que nós possamos nesta manhã nos aproximar dele com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que nesta manhã você tenha então 3 atitudes: a atitude de clamar ao Senhor, mesmo que você esteja na beira do caminho, a atitude de crer no Senhor e a atitude também de segui-lo. Porque diz a palavra de Deus que depois que esses jovens, que esses cegos tiveram então as suas vistas restauradas, eles seguiram ao Senhor Jesus. Que nesta manhã você possa então deixar o Senhor entrar na sua casa, tocar no seu coração, na sua vista, tocar no seu sentimento, tocar no seu casamento, tocar no seu lar, tocar então nos seus problemas, tocar então na sua casa, na sua vida, tocar no seu trabalho, porque quando o Senhor toca em nós, algo diferente acontece em nossas vidas.